Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou aqui responder a uma dúvida colocada então por uma aluna na minha página do Facebook. Desde já quero então dizer que eu gosto muito quando os alunos são alunos interessados em saber resolver exatamente os problemas que têm, mas sobretudo têm a humildade de perguntar exatamente quando não sabem. Gosto mesmo muito desta vontade dos alunos, mas sobretudo a parte da humildade a mim impressiona-me. Bem, também queria utilizar o vídeo para agradecer ao meu amigo José Sacramento pela caricatura que fez da minha pessoa, a qual apresento aqui no vídeo. Queria-lhe agradecer também o facto de que me tem ajudado relativamente ao conhecimento da matemática, mas sobretudo queria-lhe agradecer pela parte humana e pelas lições relativamente a essa parte humana que me tem dado no pouco tempo que o conheço. Desde já um grande abraço, amigo José, e que vivas por muitos anos de forma a poder aprender ainda cada vez mais contigo. Dito isto, vou então aqui prestar o meu auxílio a esta aluna que me colocou a seguinte dúvida. Dizer aqui tem a parte do agradecimento, também agradeço-te exatamente pelo facto de me agradeceres e fico muito contente pelos meus vídeos te estarem a ajudar. A questão é exatamente a seguinte: tinha aqui dificuldades em resolver os seguintes limites. Aqui dois limites, o limite, em primeiro lugar vou resolver neste vídeo este limite e depois farei então o segundo. Quer dizer, o primeiro limite é o seguinte limite. O limite quando x tende exatamente para 3 de ln de 2 menos x. Quer dizer, onde tens aqui o argumento ao quadrado, cuidado com estes argumentos assim ao quadrado, a dividir então por x menos 3. O que deves fazer sempre em primeiro lugar é aplicar limites, ou seja, substituir o x pelo valor da tendência, de forma a perceber se tens ou não indeterminação. Fazendo a substituição, ficarias então com o ln 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado, aqui a dividir 3 menos 3 dá 0, quer dizer, ficarias aqui com ln menos 1 ao quadrado, que é mais 1, ln de 1 é 0, 0 sobre 0, ou seja, estás perante uma indeterminação. Estando perante uma indeterminação, deves ter assim uma atenção àqueles limites notáveis, que poderão assim estar aqui envolvidos. E aquele limite que me parece que pode estar assim aqui envolvido é assim um limite com o x a tender para 0, exatamente de ln de x mais 1 sobre x, e este limite é exatamente igual a 1. É uma questão agora de tentares manipular esta expressão que te é dada de forma a ires ao encontro deste limite. Este é o limite que passa assim pela minha cabeça. Poderá até não ser este à medida que vamos resolvendo, e aí poderemos apontar as baterias para outro limite. Agora, desde já, aviso já um cuidado que deves ter aqui quando tens o argumento logaritmo elevado ao quadrado. Vocês deram aquela propriedade dos logaritmos que diz que o logaritmo de a levantado a b quer dizer é igual a b vezes o logaritmo de a. Só que esta é uma propriedade muito, mas mesmo muito perigosa. Aconselho-te até a ver um vídeo que eu tenho na minha lista dos vídeos do 12º ano, onde falo lá de alguns cuidados a ter com o logaritmo. Penso que o título do vídeo é mesmo logaritmos, cuidados a ter. Repara aqui no seguinte: imagina que tens o logaritmo de menos 1 ao quadrado. Quer dizer, isto como vimos é exatamente o logaritmo de 1, porque menos 1 ao quadrado dá mais 1, e o logaritmo de mais 1 é exatamente igual a 0. Mas se tu aplicas, neste caso, esta propriedade, ou seja, passas o 2 para trás, e ficas então com 2 vezes o logaritmo de menos 1, repara que o logaritmo de menos 1 não existe. Não há logaritmos de valores negativos. Então esta passagem, neste caso, é errada. Não a podes fazer. Muito cuidado se tentaste passar este 2 aqui, neste momento, para trás. Quer dizer, não podes fazê-lo porque, repara, depois ao substituir o x por 3, ficas com 2 vezes o logaritmo de 2 menos 3, o que dá o logaritmo de menos 1 sem o quadrado, e esse valor do logaritmo não existe, ou seja, não estás no mesmo domínio de equivalência. Este é já um primeiro cuidado que deves ter neste caso. Mas agora repara no seguinte, se eu tivesse aqui dentro
se eu tivesse assim aqui dentro o logaritmo, mas aqui este argumento tivesse assim com os sinais trocados, ou seja, o logaritmo de, em vez de menos x tivesse de x e em vez de 2 tivesse exatamente menos 2, tu agora ao substituís o x por 3, né, isto já estava o logaritmo de 3 menos 2, o que te dava o logaritmo de 1, ou seja, eu neste caso, se tivesse aqui um quadrado, podia neste caso passar o quadrado a multiplicar para trás do logaritmo, porque me encontraria no mesmo domínio de equivalência para esta situação, para este estudo, apenas para este estudo. Sendo assim, então eu vou procurar como é que eu posso trocar os sinais lá dentro. Então é muito simples, eu poderia chegar ali dentro daquele logaritmo e, por exemplo, dizer que este limite é a mesma coisa que eu ter o limite quando x tende para 3, exatamente do ln, abria assim parênteses e colocava menos 1 em evidência. E então ficaria menos 1 e depois ficaria, repara, se colocando menos 1 em evidência, ficarias então com x menos 2. Atenção que isto está tudo ao quadrado, a dividir por x menos 3. Agora, eu posso tocar aqui numa propriedade das potências, que me diz que se eu tenho agora aqui um produto ao quadrado. Atenção que isto deveria colocar assim por causa do quadrado. Se eu tiver o produto, ou melhor, o quadrado de um produto, que é o caso que tenho ali, o quadrado do produto é exatamente igual ao produto dos quadrados. Ou seja, este limite então ainda poderia dizer que seria igual ao limite com x a tender para 3 do ln de menos 1 ao quadrado vezes então o ln, quer dizer, vezes o ln não, eu apenas estou aqui a mexer dentro do argumento, vezes então x menos 2 ao quadrado. E agora sim, agora eu posso separar aqui este logaritmo para 2, apelando então à propriedade, por exemplo, do logaritmo do produto, que me diz o seguinte, quer dizer, o logaritmo de a vezes b é exatamente igual ao logaritmo de a mais o logaritmo de b, quer dizer, se a e b, né, forem valores positivos, atenção, isto é verdade, se a e b forem então maiores do que 0, que é o caso porque tens aqui menos 1 ao quadrado e tens x menos 2 ao quadrado, e estamos a explorar esta ideia quando x tende para 3. Então tudo bem, eu aqui poderei aplicar aqui a propriedade do logaritmo do produto, separar então pela soma. Então farei isso. Ficaria, deixem-me só apagar aqui isto, ficaria com o seguinte, quer dizer, isto dá-me então o limite com x a tender para 3, exatamente aqui ficarei com um ln, repara, menos 1 ao quadrado, posso dizer que é o ln de 1, sem problema algum, mais então o ln de x menos 2 ao quadrado sobre x menos 3. Repara que o ln de 1 é exatamente igual a 0. Agora preste atenção, repara aqui no que ficou neste logaritmo. Quando o x, quer dizer, neste momento continua-se com interminação, quer dizer, substituís aqui o x por 3, dá-te ln de 1 ao quadrado, que é 0 sobre 0. Mas, repara aqui no seguinte, se tu substituís o x aqui por 3, ficas com o ln de 1, que é um número positivo. Então, como tens cá dentro do logaritmo, aqui nesta base da potência, existe um número positivo, então eu neste momento posso pegar aqui no 2 e passar então para trás do logaritmo, porque o x menos 2, quando o x tende para 3, é positivo, então eu posso fazer esta aplicação porque estão no mesmo domínio de equivalência. Então farei isso, sendo assim ficava igual ao limite quando x tende para 3, e vou então aplicar essa propriedade mesma dos logaritmos, ficarei então 2 vezes ln de x menos 2 sobre então x menos 3. Agora, para apanhar exatamente aqui este limite, basta que faça uma mudança de variável, ou seja, aqui o x tende para 3, no meu limite notável o x tende para 0, então eu faço aqui uma mudança de variável, onde vou definir aqui uma variável
que me tenda para zero, de forma a poder então aplicar este limite notável. Repara que este limite aqui, no momento em que está, dá-te 0 sobre 0, o que quer dizer que quer o numerador, quer o denominador, quando o x tende para 3, ambos tendem para 0. Então eu posso fazer aqui uma mudança de variável, quer dizer, eu podia fazer a mudança de variável aqui para este logaritmo, porque ele quando x tende para 3, quer dizer, este logaritmo tende para 0, ou então fazia a mudança de variável para x menos 3. Obviamente parece muito mais fácil fazer a mudança de variável para x menos 3, porque, quer dizer, apanharei ali um logaritmo e depois aqui ficarei então com y e está a tender para 0. Então a melhor mudança de variável, que assim me parece aqui óbvio fazer, será exatamente mudar o y para x menos 3. Repara que se o y é igual a x menos 3, quando este x tende para 3, obviamente que a minha nova variável y tenderá para 0. Agora apenas preciso de redefinir o valor de x, porque nem tudo o que tenho neste limite é igual a x menos 3. Terei, por exemplo, aqui x menos 2. Então existe a necessidade de redefinir a antiga variável x. Como é que se faz isto? Nesta nova variável que tu definiste, isolas o x. Ou seja, vais explicitar aqui o valor de x. Explicitando o valor de x, ficamos com x igual a y mais 3. Neste momento vou então aplicar a mudança de variável. Ficaria então com o limite com y a tender agora para 0, exatamente de 2 ln. Vou aqui substituir este x pela nova definição. Repara que ficarias com y, substituindo aqui o x, vou só fazer este cálculo à parte, ficarias com y mais 3 menos 2. E repara que y mais 3 menos 2 será nada mais do que y mais 1, a dividir então por y. E neste momento tens então aqui estendido quase numa passadeira o limite notável. Apenas basta que passes este 2 para trás do limite, né? As constantes que estão a multiplicar podem ser passadas para trás do limite, isto porque poderias dividir isto no limite de 2 quando o y tende para 0, isto porque o limite do produto é o produto dos limites, vezes então o limite com y a tender para 0, ln de y mais 1 sobre y. O limite de uma constante é exatamente a própria constante, daí que isto ficava duas vezes o limite então com y a tender para 0, ln de y mais 1 sobre y. Daí na prática, quando tens uma constante a multiplicar, quer dizer, podes então passar a constante assim para trás do limite. Isto na prática, porque podes então aplicar as propriedades dos limites. Quer dizer que aqui temos então o limite notável, que é igual a 1, quer dizer que estava 2 vezes 1, ou seja, 2, o valor desse limite é exatamente igual a 2. Vou tentar agora resolver o segundo caso, que é exatamente o limite de 2 elevado a x vezes x à quinta sobre 3 elevado a x. Quer dizer, terei então aqui assim o seguinte limite, o limite quando x tende para mais infinito, de 2 elevado a x vezes x à quinta, a dividir então por 3 elevado a x. Penso que é isto, deixa-me só confirmar. Exato. E agora vou então aplicar aqui os limites para ver o que é que eu tenho. Substituindo o x por infinito, quer dizer, ficaria aqui 2 elevado a infinito, que é infinito, vezes infinito à quinta, que é infinito, a dividir por infinito. Quer dizer, eu tenho aqui uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Como tenho exponenciais, estou tentado a pensar na aplicação aqui de um limite notável, que é o limite, o que se passa assim na minha cabeça, quando x tende para mais infinito, do quociente entre uma exponencial e um polinómio, ou seja, a levantado a x, a dividir por x levantado a p, quer dizer, onde este a é uma exponencial de base maior do que 1, e este p pertence a r, quer dizer, este limite é igual a mais infinito. Agora, é uma questão de pegares neste limite e tentares manipular de forma a que apanhes exatamente este limite notável. O que é que podemos fazer aqui? Repara que para aplicares este limite notável, tens aqui as exponenciais e tens aqui o polinómio, né? Mas para aplicares este limite notável, esta exponencial tem que ter assim uma base superior a 1. Então o que é que se passa assim na minha cabeça? Eu vou colocar em evidência, quer no numerador, quer no denominador, exatamente a exponencial de base menor.
de forma a que apanho o seguinte, quer dizer, o limite quando x tende para mais infinito. Vou colocar então em evidência no numerador e no denominador. Isto é só uma sugestão de resolução. Obviamente que existem várias, sobretudo aqui no campo dos limites. O que eu faço no vídeo é apenas uma sugestão. Existirão com certeza outras formas. Quer dizer, é para o lado que me bate. E então eu vou colocar em evidência a exponencial de menor base. Neste caso a exponencial de base 2. Então colocando assim em evidência no numerador 2 levantado a x, ficaria assim aqui com x à quinta. E vou fazer o mesmo no denominador, colocando em evidência o 2 levantado a x, ficaria aqui com 3 elevado a x sobre 2 elevado a x. E neste momento posso então cancelar exatamente estas exponenciais, porque o x me corre para o infinito, nunca há aqui o problema de ter o denominador igual a zero. Bem, ficaria então aqui com o seguinte limite, o limite com x a tender para mais infinito de x à quinta sobre, aqui posso aplicar uma das regras das potências, que é a divisão de potências com o mesmo expoente. Se tiveres a levantado a b a dividir por c elevado a b, quer dizer, divisão de potências com a mesma base, podes então dizer que isto é o quociente entre a e c, tudo elevado então ao mesmo expoente b. Farei exatamente essa aplicação aqui, o que ficaria assim com 3 meios elevado então a x. Repara que ao colocar-se em evidência a potência de base menor, quer dizer aqui, quando tens 3 elevado a x sobre 2 levantado a x, vais cair neste caso onde tens aqui uma exponencial de base superior a 1. Se colocasses em evidência exatamente a potência de base maior, ficarias algures com 2 sobre 3 levantado a x, que é uma base menor do que 1, o que quer dizer, onde isto tenderia para 0, mas eu penso que neste caso até teria indeterminação se fosse por aqui. Então vou mesmo tentar aplicar o limite notável. Repara que olhando assim para o limite que ficou, nós temos aqui quase este limite notável. Tens aqui uma exponencial de base superior a 1 e tens aqui um polinómio. Apenas isto está invertido. Quer dizer, isto terá que tender para 0. Terá que tender para 0, porque se este limite notável tende para mais infinito, o inverso, e o que tens aqui é exatamente o inverso deste limite notável, em vez de teres uma potência sobre um polinómio, tens um polinómio a dividir por uma potência de base maior do que 1, quer dizer que este limite só pode dar 0. Mas eu vou mesmo tentar apanhar o limite notável como ele está. Apenas para esse efeito eu tenho que inverter esta fração, mas obviamente nunca alterando o valor que tenho. Apenas posso manipular a expressão, criando sempre novas expressões, mas que sejam equivalentes, que tenham o mesmo valor. Agora, como é que a gente consegue inverter uma fração sem mudar o valor? A técnica para isso chama-se inverter o inverso, ou seja, imagina que tens assim o seguinte, A sobre B. Eu quero trabalhar, por exemplo, B sobre A, mas não quero alterar o valor, obviamente. Então posso dizer que A sobre B é exatamente igual à inversão do inverso, ou seja, a 1 a dividir exatamente pelo inverso desta fração, B sobre A. Repara que isto é a mesma coisa, porque 1 é igual a 1 a dividir por 1, e se aplicasse então aqui a regra do pneu, isto voltaria ao campo de teres A a dividir por B. Então, quer dizer, isto é uma forma para tu conseguires inverter uma fração sem alterares o valor da expressão. O que quer dizer então que este limite poderia escrevê-lo exatamente da seguinte forma. Igual ao limite quando x tende para mais infinito de 1 a dividir e inverto a fração, ou seja, ficaria com 3 meios elevado a x a dividir por x elevado a 5. Como o limite do quociente é o quociente dos limites, tu podes então passar o limite para numerador, colocando então o limite com x a tender para mais infinito de 1, quer dizer, o limite de uma constante há de ser 1, e ficas com o limite no denominador, que será então o limite com x a tender para mais infinito de 3 meios elevado a x, a dividir então por x à quinta. Aqui tens exatamente o limite notável de uma exponencial por um polinómio onde a base da exponencial é superior a 1, ficas então com 1 a dividir e este limite dá mais infinito, ou seja, o resultado deste limite só pode ser 0.
Fica então aqui a minha sugestão de resolução. Mais uma vez reforço, isto é apenas uma sugestão. Obviamente existirão com certeza outros caminhos. Este foi aquele que apareceu na minha cabeça quando então visualizei estes limites que me enviaste. Espero então que tenha ajudado, espero então sobretudo que tenhas percebido exatamente a resolução destes limites e mais uma vez deixo-te o meu agradecimento pelas tuas amáveis palavras aqui no princípio, fico mesmo muito agradecido por isso. Nunca te inibas de perguntar, podes-me colocar as questões que quiseres, se eu tiver disponibilidade resolverei, caso saiba, com todo, mas mesmo todo o prazer. E vou também a dar o meu agradecimento ao meu amigo José Sacramento. Obrigado mesmo por tudo, amigo. Vá, um abraço.